Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo conhece essa mulher, mas sempre vale dar aquela apresentada pra alguém que, enfim, não tem ouvido falar. A Svetlana, ela é uma escritora e jornalista bielorrussa e ela foi o Prêmio Nobel de Literatura de 2015. Esse livro aqui é o primeiro que eu leio dela, mas já tem outros 3 títulos dela publicados aqui no Brasil. Um deles foi trazido pela tag Experiências Literárias, então ele não tá, aí disponível para o grande público, mas eu tenho quase certeza que a Companhia das Letras vai acabar lançando ele em breve, porque todos os outros livros dela foram trazidos pela editora. Esse livro aqui foi publicado em 2013 e como o título dele já deixa bem claro e o subtítulo A História Oral do Desastre Nuclear, aqui a gente vai ter um grande livro-reportagem que vai contar pra gente sobre o desastre na usina nuclear de Chernobyl em 1986. E como é de se esperar, é um livro muito denso, muito pesado, mas muito necessário e muito plural. E a gente vai conversar então um pouquinho sobre ele. O que eu acho mais interessante na abordagem da Svetlana, que eu percebo nesse livro e que eu imagino que esteja nos outros 3 também, pelo que eu já ouvi falar e já li, é a busca dela por procurar pessoas muito diferentes para relatarem os seus pontos de vista das situações. Dessa forma, ela acaba criando essas obras literárias de não ficção que funcionam como um enorme dossiê de seja o que, que ela esteja falando. E nesse caso, então, sobre o acidente de Chernobyl. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse livro é que eu descobri que eu não sabia absolutamente nada sobre o assunto. O acidente nuclear de Chernobyl é uma daquelas coisas que a gente tem a sensação de que todo mundo sabe, mas a gente não sabe exatamente onde foi que a gente aprendeu e qual foi a primeira vez que a gente ouviu falar no assunto, Fica uma daquelas verdades absolutas que tá, impregnada no nosso conhecimento e a gente sabe que aconteceu o desastre nuclear de Chernobyl. Mas isso é só o que a gente sabe na maioria das vezes. E eu descobri que é assim porque o governo soviético, que era o governo vigente na época, fez de tudo para apagar a situação, porque eles não queriam gerar escândalo, e para muitas pessoas, inclusive, eles falavam que era teoria da conspiração, que na verdade era intriga da oposição, que os Estados Unidos estavam espalhando essa história, mas que não tinha nada a ver, eles só queriam destruir o governo. Ou seja, o governo soviético é um personagem praticamente protagonista dessa trama e que meteu o dedo em tudo, muitas e muitas vezes trocando os pés pelas mãos, porque eles faziam de tudo pra abafar o caso, muitas vezes mentindo, não só pra mídia externa, não só pra gente que tava do lado de fora da situação querendo entender, mas principalmente para as pessoas que estavam lá, para que elas não se desesperassem e não gerasse esse cenário de pânico que poderia acabar refletindo contra o governo de uma forma ou de outra, o que pra mim é muito mais prejudicial, porque se o pessoal aqui no Brasil não entendesse direito o que estava acontecendo lá, assim, problema, ok, que é uma questão mundial e que foi uma catástrofe sem precedentes, mas o mais importante era que as pessoas que estavam ali tivessem o direito de entender pelo que elas estavam passando. As pessoas que estavam ali vivenciando essa situação ali perto, nas redondezas que foram realmente afetadas, elas tinham o direito de saber exatamente o que estava acontecendo para que elas pudessem lidar com a situação da melhor maneira possível, tomar os devidos cuidados e se proteger, o que não foi nem de longe o que aconteceu. Como eu falei, a Svetlana traz uma coletânea bem plural de visões, porque ela realmente entrevista pessoas muito diferentes para darem, para fazerem os seus relatos do que elas vivenciaram de Chernobyl. Então aqui a gente tem histórias de famílias que foram diretamente afetadas, com seus maridos que foram chamados para trabalharem na dispersão dos escombros da usina, enfim, maridos, homens que eram convocados para trabalhar ali em meio ao desastre e que muitas vezes trabalhavam sem a proteção adequada e que ficavam inquestionavelmente doentes e deformados e acabavam morrendo. A gente tem o primeiro relato, já é assim, uma punhalada no peito, porque a gente tem uma mulher contando a história do marido dela, que era um bombeiro e que foi chamado
para apagar o incêndio de Chernobyl, só que as pessoas ainda achavam ali que era só um incêndio e não era bem assim. Então ele foi exposto a uma dose altíssima de radiação e ele foi se deformando aos poucos, e ela estava grávida, e a história é muito triste. Então a gente tem assim vários relatos de famílias que foram destroçadas pelo acidente, relatos de pessoas que não acreditavam, né, que estavam ali, né, seguindo a palavra do governo, ou até pensando a mesma coisa que ele, que não é possível que isso esteja acontecendo, isso é uma teoria da conspiração. Isso era comum principalmente com pessoas mais velhas. Ou elas não acreditavam, ou elas pensavam, tipo, aconteceu, mas dane-se, a gente não vai sair daqui, vamos continuar onde a gente mora, onde a gente vive, porque é aqui que a gente tem raízes, e tudo isso porque a radiação era uma coisa muito impalpável, né? Na verdade ela mas principalmente ali na época, né? As pessoas não conseguiam entender como que aquilo fazia tão mal. Outro tipo de relato que a gente tem aqui é dos refugiados de guerra, que viviam nessas regiões, né, depois de ter escapado, enfim, de guerras nos lugares onde eles moravam, e enfim, da Primeira e da Segunda Guerra também, e eles não queriam sair de lá porque eles estavam muito bem obrigados ali e porque eles conheciam a maldade, eles achavam que eles já conheciam tudo que de pior havia, e eles não acreditavam de forma nenhuma que uma radiação invisível poderia fazer tão ou mais mal do que uma guerra, do que homens armados, né? Que nada poderia fazer tão mal a uma pessoa quanto outra pessoa. E isso é muito forte, muito triste da gente ler, de ouvir, enfim. Outra coisa muito presente nos relatos é a ingenuidade das pessoas. Então a gente tem situações, por exemplo, onde uma pessoa colocava, né, uma capa de chuva assim bem protegida para ir colher as batatas, mas não adiantava ela botar a capa de chuva para se proteger da radiação no ar, porque a radiação estava na terra e ela ia comer as batatas, e as batatas estavam ali, e enfim, ela se protegia toda de algo que ela achava que tava ali, mas que também estava presente no alimento que ela ia consumir dali a pouco. E a gente consegue entender todas essas vertentes de visões e todas essas pessoas, porque realmente é muito difícil de entender. As pessoas ficaram chocadas que esse desastre pode ter causado algo ruim, porque depois das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, enfim, o governo soviético pregava que as usinas deles só faziam estudos pro bem. Então eles não acreditavam que algo que era feito pro bem poderia explodir e causar aquela devastação. E algumas pessoas falam nos seus relatos que elas nunca imaginavam que algo que fosse pensado pro bem poderia fazer o mesmo mal que algo pensado pro mal. Então, por mais que aquilo, né, não tinha o interesse de virar uma bomba de Hiroshima, ela tava fazendo mal pra todo mundo que tava em volta. E, ai, gente, são tantos relatos e tantos detalhes e tantas passagens que é impossível comentar sobre esse livro e avaliá-lo em sua totalidade, porque ele é realmente um documento e de um valor incalculável, assim, tem muita coisa aqui. Um dos relatos mais fortes do livro, na minha opinião, é o relato de um físico que ele tava ali meio que por dentro do assunto, né, com o governo e com a usina, e ele entendia muito bem o que estava acontecendo, e ele tinha um dosímetro que ele media a radiação, e ele sabia que aquilo tava, assim, insustentável e que era impossível viver ali, mas ele via o governo tentando apagar, abafar o assunto, e ele ficava ligando pro governo e falando assim, olha, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa alertar a população, a gente precisa salvar a população, e o governo falava que era pra ele calar a boca, falava que não era bem assim, que ele tava exagerando e que ia silenciar ele, e enquanto isso, ele ia tendo que conviver com aquilo e conviver com ele mesmo pensando, eu sei, mas será, eu posso correr risco de vida se eu contar, mas e se eu não contar, que pessoa eu sou? Porque as pessoas estão vivendo normalmente porque o governo tá mentindo pra elas e falando que tá tudo bem, enquanto isso as próprias pessoas do governo estão tomando iodo e dando iodo para suas famílias. O iodo minimizava, né, os efeitos da radiação. Então ele sabia que as próprias pessoas ali do governo estavam se protegendo disso, enquanto eles mentiam para as pessoas que não estava acontecendo. E isso é muito pesado. Eu fiquei com muita raiva do governo lendo tudo isso, e eu fiquei muito curiosa também para entender um pouco mais sobre o governo soviético. Foi mais um assunto que eu descobri que eu não sabia nada sobre, e eu fiquei com muita vontade de ler O Fim do Homem Soviético, que é um dos outros livros da Svetlana que aborda mais diretamente, né, essa passagem do governo comunista e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Uma coisa que eu acho que a gente ganha muito ao ter um livro que são relatos de várias pessoas diferentes, é que as pessoas também colocam a humanidade delas nesses relatos, né? E eu achei muito interessante que muitas pessoas aqui nos seus relatos falam sobre os animais, que as pessoas tinham que fugir e muitas vezes deixar os seus animais pra trás porque não tinham como levar, e que tinham outras famílias que preferiam não fugir se elas não pudessem levar os seus próprios animais, porque elas não queriam que os animais sofressem. Tem até alguns relatos que analisam que os animais perceberam antes a tragédia, porque os insetos desapareceram logo depois da explosão, né? Então eles perceberam e se mandaram. E eu achei muito interessante essa visão e essa preocupação geral com os animais. É claro que o governo, que estava cagando baldes para as pessoas, também estava ligando muito pouco para os animais, mas as pessoas, né, que tinham animais ou que se interessavam pelo assunto ou que reparavam nisso, percebiam e colocaram isso nos seus relatos. E eu achei muito bacana. Me lembrou daquele livro da Dark Side, Só os Animais Salvam, que, se eu não me engano, eu não li, mas eu tenho interesse nele. São historinhas narradas em primeira pessoa por animais, falando de situações de conflito. Eu acho que é uma coisa assim. E de como eles são atingidos por essas situações também. E, sei lá, eu nunca tinha parado pra pensar em, nossa, como ficaram os cachorros no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas os cachorros estavam lá, né? E eu achei legal que as pessoas tenham se preocupado com isso e que isso esteja tão presente nos relatos. Enfim, gente, como eu falei, é um livro muito pesado, é um livro que você tem que estar preparado pra ler, que você tem que estar disposto e que você tem que ter estômago, mas que é muito importante, muito necessário. Eu acho que é uma forma de jornalismo muito importante e que devia ser cada vez mais explorada, assim. Eu acho que não é à toa que a Svetlana ganhou um Nobel. Eu já tô muito curiosa pra ler todas as obras dela, porque eu acho que essa pluralidade de vozes de pessoas comuns é que entregam pra gente um verdadeiro panorama histórico, porque quem entende o que se passou ali são as pessoas, todas elas diferentes, vivendo suas próprias vidas e tendo reações diferentes àquilo, que vão conseguir ilustrar o que realmente foi a situação e o que realmente vai se transformar em história. Porque a história é engraçada, né? A história, quando a gente tá vivendo, ela nunca é história. E aqui na própria quarta capa, a gente tem um blurb que diz que pra muitos Chernobyl é história, é uma metáfora. E para as pessoas que estavam lá, era a própria vida delas. E mesmo vivendo a própria vida delas e contando fatos sobre a vida delas naquela situação, elas não deixam de ser os grandes personagens dessa história, mesmo que na época elas não sentissem que elas estavam participando tão ativamente da história, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu me embananei um pouco, mas é porque é aquele tipo de livro que não adianta você falar, nunca você vai conseguir deixar claro o que ele realmente é. É só quando a gente lê mesmo que a gente toma esse baque e que a gente entende. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, darem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!